Bom, eu estou recebendo aqui a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, advogada, juíza de direito e professora. A doutora Maria Isabel, obrigado, doutora Maria Isabel, uma vez mais entrevistar a senhora aqui. Quem agradece é uma alegria. Quem agradece sou eu e a alegria é minha. Eu sei que a senhora não está tendo nem tempo, porque está dando o lançamento do livro aqui no interior, aqui em Porto Alegre, vários locais. Este livro, da doutora Maria Isabel Pereira da Costa, Persistência, o Segredo de uma Vida. Aliás, eu fiquei sabendo agora, estava lendo aqui no livro, que a senhora foi formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unicinos, onde eu estudei também. Pela Unicinos, com muita honra. Eu tenho uma gratidão muito grande pela Unicinos, porque além de me formar lá, eu fui professora na Unicinos muitos anos também. Quando eu ingressei na magistratura, também ingressei na Unicinos. Inclusive, no mesmo dia que eu tinha solenidade no tribunal para assumir, e depois à noite tinha na Unicinos para assumir como professora. Que dia foi esse aí? Marcante, né? Esse dia foi muito marcante. Foi 6 de agosto de 82, que eu entrei como pretora na magistratura. 40 anos agora, então esse agosto está fazendo 40 anos. Exatamente. E como professora na Unicinos. Depois eu fiquei um tempo como pretora, depois fiz concurso para juíza, daí passei no concurso para juíza, foi um concurso longo. 82 a 85 ficou durando aquele concurso e transferiam as provas, né? Em 85 daí eu entrei como juíza de direito. Mas a Unicinos eu tenho uma lembrança muito boa, porque na Unicinos, na época que nenhuma universidade pedia trabalho de conclusão, a Unicinos já pedia. E se tu tivesse média 10 nas provas, tu tinha que fazer exame igual e não podia tirar menos de 2. Então a gente era muito obrigado a estudar bastante, porque... Até o fim, né? Até o fim, porque daí tu tinha média 10, mas tu estudava para tirar mais um 10 para não baixar a tua média. Nós somos contemporâneos da Unicinos também, a senhora no direito, eu na economia e no jornalismo, fiz paralelo às duas faculdades, lá da Unicinos, na sede central em São Leopoldo. E fomos companheiros, eu digo companheiro, colega, até porque eu trabalhava naquele tempo a rádio, na TV Gaúcha, do Jorge Alberto Mendes Ribeiro, na Zero Hora também trabalhei. Jorge Alberto Mendes Ribeiro, que foi uma lenda, né, no jornalismo do Rio Grande do Sul, ele se formou na Unicinos, foi professor da Unicinos, e eu me lembro que eu ia com o Jorge Alberto Mendes Ribeiro, ele tinha, se não me engano, era um Passat, um Opala daqueles. E ele andava 140, 150 quilômetros. Naquela época, a estrada ali não era ainda duplicada, né? E eu entrava no carro e ele dizia assim para mim: ô Silvio, a que altura queres ir? Eu digo assim: parece um avião o teu carro, né? Um avião. Mas era um cara espetacular também. Realmente a Unicinos foi a fonte de formação de grandes profissionais. Aqui está um exemplo da doutora Maria Isabel Mendes Ribeiro. Enfim, uma série de professores, de alunos que depois se destacaram nas suas atividades profissionais, porque a Unicinos foi talvez uma das faculdades que mais abriu o campo para o universitário se formar numa faculdade. Eu me lembro que naquela época se fazia o vestibular da URGS, era uma epopeia, né? Uma epopeia, poucos tinham acesso, e a Unicinos acabou a ter a facilidade de entrar, que eu acho que isso aqui, a oportunidade que te dá. Sair é difícil. Na URGS parece que entrar é difícil, sair é fácil. Pois na Unicinos era muito difícil da gente sair. E tivemos grandes professores lá na Unicinos, no direito. O Mendes Ribeiro foi um deles. E eu lembro que ele sempre dizia assim, para nós, né? E isso é importante dizer para os advogados, para quem vai seguir carreiras de magistratura e tal. Ele sempre dizia assim: todo mundo tem seu preço, mas que o teu preço seja tão alto que ninguém possa pagar. Então eu achava isso aí muito interessante ele dizer, porque as pessoas têm que ter princípios e valores e tem que saber também tem que saber que são feitos de carne e osso. Que quando um outro ser humano cai por alguma razão, a pessoa tem que saber que se ela fizer as mesmas coisas, se colocar nas mesmas circunstâncias, ela poderá cair também. Então já sabe que tem que ter um preço tão alto que ninguém possa pagar, né? Aliás, é uma coisa que muitos políticos, né, líderes, né, políticos deveriam ter como uma essência de vida, né? Com certeza a senhora coloca muito isso aqui. Aliás, sobre valores, a senhora fala, quando a gente fala em valores cristãos, nós como cristãos, nós não estamos nos referindo a um segmento religioso apenas. Valores cristãos são valores da civilização. Na Revolução Industrial da Grã-Bretanha, a Inglaterra foi o maior país do mundo a partir da Revolução Industrial do século XVIII,
a Inglaterra ela acabou criando valores, trazendo lá da Grécia Antiga e criando valores que sustentaram a civilização ocidental. Esses valores, doutora Maria Isabela, até para depois dar uma introduçãozinha para o seu livro, ele está centrado em 3 evidências claras, 3 pilares: a misericórdia, a piedade, o comércio e as liberdades individuais. Perfeito. Veja bem, todas essas coisas hoje estão sendo contestadas por essa esquerda que está aí querendo também tomar de assalto o Brasil. Esse livro, a senhora fala, O Segredo de uma Vida, também toca nessas coisas, com certeza. Com certeza. Na verdade, esse livro vem demonstrar que até quando foi feito o release do livro, antes do lançamento ali, a Terezinha Tarstan, que é a nossa assessora jurídica do IARGS, né, que faço parte lá do IARGS, e o IARGS deu apoio pro lançamento do livro no Centro Cultural, que foi no dia 8 de agosto. Desculpa, 8 de julho. De julho, 8 de julho, agora faz um mês e pouco. E me cedeu lá o Centro Cultural, foi feito lá o lançamento, casualmente no dia do meu aniversário, né? E lá eu fiz a primeira edição. Eu nunca escrevi na área do romance, né? Na verdade, vai ser um romance, nunca tinha escrito, já tinha na área jurídica. Aí eu fiz poucos exemplares. Para ser exato, fiz 200 exemplares. E me surpreendi que agora já tive que fazer a segunda edição. Que beleza, parabéns. Porque foi muito bem acolhido. Agora, esse livro que eu estou te deixando aí já é da segunda edição. E o que a Terezinha me pediu quando ela fez o release? Uma frase da autora, né? Aí eu coloquei para ela a frase, né, que apareceu no release. A personagem do livro é a Sofia, né? Sofia. Então eu coloquei que a Sofia, né? Uma menina pobre do interior. Uma menina pobre do interior, que usou as dificuldades como trampolim para construir o caminho dela, né? Baseado em princípios e valores que ela tinha na sua consciência, que recebeu da família, né? E aí a Sofia, a frase que eu dei para definir o livro, né? A vida é uma dádiva divina, cujo sucesso depende dos princípios e valores que a norteiam. E a persistência é um instrumento mais eficaz para a efetivação desses princípios. Então, persistência. Persistência. Não precisa ser inteligente, não precisa ser especial por nenhuma razão. Qualquer pessoa comum, tendo valores dentro de si, tendo esses princípios que são básicos para as relações humanas. Inegociáveis. O preço que ninguém possa pagar. O preço que ninguém possa pagar. Tudo fecha aí, né? O preço que ninguém possa pagar. Se ela tiver esses princípios para poder fazer as suas escolhas, e depois de feita a escolha baseada em princípios, ela basta persistir. Perfeito. A senhora falou na questão que a vida realmente é uma dádiva divina, e é. Então aí é a presença de Deus na nossa vida. Agora, se nós não fizermos a nossa parte, Deus não fará dele. Por quê? Tem pessoas que acham que Deus tem a obrigação de conduzi-las na vida, de dar a saúde. Não. Deus reage. Ele reage à nossa ação. Até então, porque ele deu a liberdade, aquele pilar que tu falou. De você acreditar nele, acreditar nele, conhecê-lo, desprestigiá-lo, desprezá-lo. Você tem essa liberdade. Sim. Agora, se quer se aliar com ele, faz a sua parte. Porque só depois ele vai fazer a dele. Só depois. Ajuda-te que eu te ajudarei. Né? E aí o ajudar-se é persistir. Né? E fazer boas escolhas, porque a gente define o futuro da gente. As pessoas não podem ver, porque fulano, porque o Beltrano. Cada um constrói o seu futuro. E é livre para fazer. Né? E se pegar caminhos difíceis, caminhos ruins, se tiver má índole, ou valores que não sejam frutíferos, a pessoa vai construir também. É a sua desgraça, é ela que constrói. Valores inconsistentes, né? Na verdade. Valores inconsistentes. Bom, mas, Isabela, nós podemos falar várias coisas, mas eu não vou tirar de vocês assim, o docinho para ler o livro, adquirir o livro, que realmente ele poderá ser uma fonte, né, de abertura de caminhos, de apontamento de luzes e tal na frente da sua vida. Como é que faz para adquirir o livro?
O livro nós podemos adquirir na Livraria do Advogado, está lá Livraria também. do Advogado, A Livraria ótimo. do Advogado. Nós também podemos adquirir na Amazon. Na Amazon, tá, né? O site todos os sites aí do Mercado Livre, da Americanas. Coloca ali Maria Isabel Pereira da Costa, aparece... Aparece, né? Você pode fazer facilidade para isso, né? Facilidade para isso. E a Livraria do Advogado, né? Eu fiz o lançamento no dia 8, depois fui no condomínio, a Casa Hermosa, e cheguei lá também, foi lançado lá. E agora, por último, fui ali no dia 11 de agosto, dia do advogado, e fiz ali em Alvorada, na ACIAL, que é a Associação Comercial Industrial de Alvorada também. E estou agora me inscrevendo para participar das feiras do livro, né, aqui em Porto Alegre, em Osório, por exemplo, já estou inscrita, né, e estou procurando lançar em feiras do livro. Qual é o meu objetivo? É passar para as pessoas essa mensagem, que a gente pode fazer as coisas. A gente tem que se definir e a gente tem que querer fazer. Então, quando se diz assim, querer é poder, como é que a gente efetiva isso aí? Através de persistir naquilo que quer. Coloca em ação essa coisa. Colocar em ação, exatamente. E aí também eu quero transmitir o valor da família. Isso aí. A família. A família da Sofia trouxe... Era uma família muito pobre, mas tinha uns valores, assim, irrefutáveis. E sempre foi ensinado que, na relação com as pessoas, o principal é a gente se colocar no lugar da outra. E quem é que ensinou isso para nós? Jesus Cristo, que eu sou fã incondicional, de carteirinha de Jesus Cristo, porque ele disse a coisa mais sábia que eu já ouvi. Quando ele falou assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então não ficou brecha para ninguém dizer, eu não sei como fazer. Todos, independente do nível de cultura, de conhecimento, de religiosidade, até independente de qualquer coisa. O que eu gostaria que fizesse para mim? Então é o que o outro gostaria que eu fizesse para ele. Isso a gente sabe. Quem não sabe o que seria melhor para si? Aliás, a gente que conhece os filósofos, digamos assim, pré-socráticos, depois Sócrates, Platão, que foi discípulo dele, Aristóteles, que foi discípulo de Platão, todos os grandes filósofos, sejam da era anterior a Sócrates ou depois, todos eles, se nós observarmos bem, todos eles retratam na sua forma de filosofar, na sua dialética, né, na sua, digamos assim, na sua filosofia, retratam ensinamentos bíblicos. Por exemplo, Carl Jung, que foi um camarada que brigou com Freud, tá lá, mas ele tinha seu valor. E ele dizia o seguinte, Carl Jung, ele dizia assim, quando você encontrar uma outra pessoa, não seja você o autor do conhecimento, o detentor do entendimento e tal, mas seja você, como ele, uma alma humana. Ou seja, nos igualando que Jesus Cristo dizia isso, na verdade, né? Nós temos que ter essa empatia de que nós somos o outro também. Einstein, e para sair da questão religiosa, mas Albert Einstein dizia uma coisa que eu achei sempre fantástica. A vida só vale a pena quando vivemos para os outros. Exatamente. Albert Einstein, né? Então, tem exemplos... E esse livro, tenho certeza, eu já tive dando uma lida no resumo do livro, ele retrata muito bem isso. E nós estamos precisando exatamente disso, e sobretudo neste momento em que tu falaste da família, porque nós sabemos, né, que existe um movimento globalista aí que quer destruir o cerne da sociedade ocidental, e já isso é um projeto de muitos anos atrás, de dezenas de anos atrás, de centenas de anos atrás, porque destruindo a família, destrói a sociedade. E facilita o que tu chamou, que eu já ouvi em comentário teu, a escravização do ser humano. Se ele não tiver raízes, se ele não tiver valores, se torna escravo ele de se qualquer torna um dogma. instrumento para os outros usarem de qualquer maneira. E o ser humano não foi trazido para esse mundo pelo Criador para ser escravo. Ele próprio deu o livre-arbítrio, agora as pessoas não podem entregar a sua liberdade na mão de escravocratas. As pessoas pensam que é só no tempo do trabalho, né? Da relação trabalhista, não? Agora mudou. Mudou tudo, né? Mental, agora mudou tudo, agora é a escravidão mental. Mudou o jeito de se comunicar e mudou o jeito de dominar. O que as pessoas querem agora é o mais precioso, que é a mente.
Antigamente tu via o escravo trabalhando ali, tá, naquelas coisas todas, nós sabemos muito bem da moagem e tal. Hoje é subliminar, né? Subliminar usando os instrumentos da técnica de comunicação. Nós sabemos muito bem, eu sempre falo na pandemia, né? Tem um filósofo, hoje, graças a Deus, começa a emergir as verdades sobre o que é a pandemia e tal. Tem um filósofo americano que é o Henry Thoreau, e ele dizia o seguinte, que a sociedade moderna hoje vai ser dominada pelos sábios que sabem que a mente é o princípio e o fim. Quer dizer, através da mente. Perfeito. Então, a pandemia fez isso aí. Eu não sou contra que se tenha tomado, mas, por exemplo, a imposição de máscaras. Sempre fui muito crítico e hoje tem... A medicina está dizendo isso. A máscara não resolvia nada. E hoje esta imposição era um sinal dos tempos de que os dominadores estão aí, fazendo experiências sociais para saber como vão dominar o mundo. E o uso de máscara, tem gente hoje usando máscara sozinho no parque, hoje. Dentro de um carro, dirigindo sozinho, às vezes estão de máscara, né? A máscara, ela escondia a individualidade da pessoa para tornar, assim, mais fácil o domínio daquela pressão mental que foi, né? Uma pressão mental, assim, que deixou todo mundo com medo. Então, são as formas, tira a individualidade e impõe o medo. Não tem nada pior do que a pessoa se entregar para o medo. E uma das coisas que eu coloco ali, na persistência, um dos passos para a gente ser persistente é enfrentar os medos. É verdade. Enfrentando os medos, a gente consegue ver que nenhum monstro é de 7 cabeças. Os monstros estão dentro da gente mesmo. O homem das cavernas, na medida em que ele venceu o medo, ele acabou se tornando civilizatório, né? É verdade. A sociedade acabou emergindo dali. Obrigado pela tua presença, sucesso cada vez mais. Vamos vir mais vezes, eu acho um papo interessante isso, né? Porque nós estamos precisando muito saber isso, e não mais do que isso, saber usar isso a partir da mente. Da mente. E Abraço saber que a gente é um ser valioso, que a gente foi extraído de Deus e que, por isso, foi dito lá na Bíblia, sois deuses. É verdade. Mas se comporte, então, como, né? Com certeza. Com amor ao próximo. Muito bem, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigado por estar aqui, sempre estarei disponível. Certo. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.